Eu queria trazer um assunto aqui muito recorrente, assim, quando se trata das gravações pioneiras de música no Brasil, né? Que são as primeiras gravações feitas pelo Pixinguinha. Isso é interessante, que é um tema que ainda gera muito debate, que ainda tem muita questão, ainda há muitas dúvidas sobre isso. Por incrível que pareça, porque mesmo o Pixinguinha sendo tão estudado, né, e tão importante para a história da música brasileira, ainda há questões realmente. Ele gravou no dia 7 e 8 de maio de 1911, na Casa Faulhaber do Rio de Janeiro, a convite do Irineu de Almeida, que foi professor dele, tocava o Ficleide. É um personagem extremamente interessante, o Irineu de Almeida, e convidou ele para tocar junto ao grupo Choro Carioca. E eles gravaram, aparentemente eles até inauguraram as gravações da Casa Faulhaber, né, em 1911, porque existem gravações de 1910 que, lançadas pela Casa Faulhaber no Brasil, mas que possivelmente, aparentemente, não foram feitas no Brasil. Então, é possível que o Choro Carioca tenha inaugurado as gravações da Casa Faulhaber no Brasil, né? São conhecidas 9 gravações, mas esse número possivelmente é maior. O que é interessante ressaltar, né, porque a busca por esses discos é de grande interesse, né? Porque a gente examinando, eu tenho estudado isso, né? Esse assunto, eu examinei algumas centenas de discos da Casa Faulhaber. Eu tenho cento e poucos discos na minha casa, mas eu examinei algumas outras centenas de coleções institucionais e de colecionadores particulares. E a gente vai chegando a padrões, assim, examinando o número de séries, número de matriz e outras coisas. E aparentemente há fortes indícios assim, de que existem algumas outras gravações do Choro Carioca, talvez mais uma meia dúzia aí, eu não ficaria surpreso se encontrasse. O que é de grande interesse, né? Mas existem 9 conhecidos. Então eu queria mostrar um disco aqui, que é o São João Debaixo d'Água, que é uma das gravações mais faladas desse período, desse conjunto de gravações. Essa gravação ficou muito tempo assim na literatura, se comentando como sendo a primeira gravação feita pelo Pixinguinha. Isso vem, né, do depoimento que ele fez no Museu da Imagem do Som. Não sei se tem outra fonte, mas eu acho que essa ideia veio a partir do depoimento dele no Museu da Imagem do Som, em que ele fala que foi a primeira gravação dele, São João Debaixo d'Água, mas ele fala coisas muito confusas. Ele fala uma data errada, que foi na época da Primeira Guerra, e não foi, foi antes, né? Ele diz que foi na Casa Edson, é meio impreciso. Eu me baseio, essa depoimento que ele deu no Museu de Imagem do Som, foi publicado nesse livrinho aqui, junto com o do João da Baiana e Donga. O depoimento foi editado, diminuído, né? E está editado também, mas eu estou me baseando nisso aqui. Embora exista disponível no Museu da Imagem do Som o depoimento para ver lá, e lá é melhor, né? Porque está inteiro e sem edição. Esse livrinho publicado em 1970, As Vozes Desassombradas do Museu. E aqui ele dá essas informações, mas só que isso, na verdade, assim, não corresponde à realidade. São João Debaixo d'Água, aparentemente, foi a última música que ele gravou nessa série do Choro Carioca, na Casa Faulhaber. Foi em maio de 1908. Logo em seguida foi gravado um solo de Ophicleide pelo Irineu de Almeida, que é outra gravação também de grande interesse. Isso é muito interessante, a gravação. É um tango, para quem não conhece, né? Que é a gente pode dizer que é um dos subgêneros do choro, pode dizer assim, simplificadamente. É um tango brasileiro. É o que se chamava na época de tango de choro com ditos chistosos, a gravação, porque tem uma pessoa que eu não sei quem que fica falando coisas assim, animando a gravação, como se fosse uma quadrilha.
animando, assim. Até é notório nessa gravação que quando ele está repetindo a primeira parte pela última vez, se eu não me engano, próximo do final do fonograma, esse locutor, ele fala um apelido antigo do Pixinguinha, que é carne assada. Aí fala assim, aê, carne assada, se referindo ao Pixinguinha por esse apelido de infância dele. Então é uma gravação muito interessante, e a ligação, enfim, do Pixinguinha com a Casa Faulhaber é esse conjunto de gravações. Isso que me trouxeram isso para mim, essa questão, essa semana, e por isso que eu estou gravando esse vídeo. A ligação do Pixinguinha com a Casa Faulhaber é essa. E eu acho que as questões relacionadas a essas gravações são essas que eu apontei aqui. São gravações pouco conhecidas e provavelmente existem mais gravações. Isso que eu acho que é o mais importante, até para divulgar isso, para ver se essas gravações surgem, né? Se alguém encontra essas gravações e traz à tona de novo, né? Traz para a gente conhecer. Eu vou tentar colocar aqui na sequência desse vídeo, né, a gravação para quem estiver interessado em ouvir.